Sou consultora de... Opa, vamos lá. Meu nome é Gisele, sou consultora de bem-estar em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A Kátia fala lá do Mato Grosso, eu estou aqui em Santa Catarina. Estou na empresa há 2 anos, compartilhando os olhos e usando ele, né, nos meus filhos. Sou mãe da Lara e do Davi. Lara tem 9 anos e o Davi tem 6 anos. E são aí os nossos compartilhadores natos, né? A Lara, então, sem comentários. A Lara fala muito dos olhos aí quando vai. E é isso daí. Kátia, se tu quiser se apresentar, depois a gente fala um pouquinho da nossa rotina. Claro. Gente, boa noite. Meu nome é Kátia. É, eu sou mãe do Eike, né, que tem 12 anos, e eu sou mãe do Escanor de 1 ano e 4 meses. Estamos um bebezinho em casa, o xodózinho, né? E eu quero começar a compartilhar com vocês essas grandes experiências que eu tenho, né, com o Eike, né, que tem apenas 12 anos, e quando eu conheci Doterra, ele tinha 8 anos. E é tão incrível que quando eu conheci Doterra, ele era muito pequeno. Então ele tinha problemas respiratórios, né? E eu já não sabia o que eu fazia para ajudar o Eike nessa questão. E aí foi quando eu conheci os óleos essenciais através do Alessandro, e ele me apresentou, né, alguns óleos essenciais sobre a questão respiratória. O Eike, ele tinha muita dor de cabeça, né? Ele acordava e dormia com dor de cabeça todos os dias, né? Ele ia para a escola reclamando de dor de cabeça, ele voltava da escola reclamando de dor de cabeça. E aí a gente falou assim, o que eu vou fazer, né? E eu levei ele no médico, e aí o médico passou um medicamento para ele muito forte. E aí eu falei assim, gente, como que eu vou dar esse medicamento para ele? E eu falei assim, gente. E aí eu peguei e comecei a utilizar, né, esse óleo essencial de On Guard, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês ainda não conhecem esse olhinho, vocês precisam estar conhecendo. Ele é um óleo que ajuda no suporte imunológico. É esse aí mesmo, Gi. E, ó, Vem cá, Eike. Aqui, deixa eu mostrar para vocês o meu pequeno, grande homem, abaixa aí. Olha o tamanhãozão. Tá um rapazão já. E eu utilizei, foi os 2 primeiros óleos que eu utilizei nele, né? Que é o Vanguard e o Brit. Então, foi 2 óleos essenciais excepcional, assim, que eu tive grande impacto, né, na vida do Eike. Ele tinha 8 anos, e aí ele ia para a escola, e aí ele começou, aí eu fiz um blendzinho para ele, né, nesse rolãozinho aqui, né? Eu coloquei 10 gotinhas de cada e completei de óleo de coco, e todos os dias eu passava na sola dos pés dele, e eu passava também na coluna, né, atrás da orelha. Ele reclamava um pouquinho do cheiro, né, como acho que de prática de algumas crianças. E aí foi que eu comecei a utilizar nele, só que foi muito interessante que quando eu comecei a utilizar nele, ele não se queixou mais de dor de cabeça. uhum. E aí, eu lembro um dia que a professora me chamou, né, na escola e falou bem assim, mãe, o Eike está trazendo um produto, e aí todo dia ele passa aquele negócio, mas ele está passando em todas as crianças da sala de aula. Aí ela falou assim, mas ele não pode trazer mais, porque ele está trazendo esse produto e está passando nas crianças, e aí, sabe, está incendiando a sala inteira. Compartilhando já. Compartilhando os óleos essenciais, sabe? De forma assim, muito simples. E aí eu lembro que daí eu falei para ele assim, eu falei assim, filho, não pode estar levando mais o óleo, porque a professora não quer que tu leve esse óleo, né? Aí eu lembro que ele ficou muito pensativo, sabe? E aí eu peguei e ele falou assim, e aí eu percebi que ele não estava deixando o óleo. Aí eu falei assim, é que tu tá levando o óleo para a escola? Aí ele falou assim, tô, mas eu tô indo dentro do banheiro escondido passar. Essa questão da escola, ela é muito engraçada, né? Sim, Gente, a gente vai fazer bem um bate-papo bem das nossas rotinas e o que surgem, tá? No dia a dia. sim. A Lara
se queixa de dor de ouvido. E até agora, graças a Deus, nunca mais se queixou. Sim. E, mãe, dói meu ouvido, dói meu ouvido. E aí a escola me ligava, 10 horas da manhã. Mãe, a Lara tá se queixando de dor de ouvido. A gente viu febre, deu um remedinho, porque, né, a escola dá remedinho. Eu disse, tá bom. Uma semana, na outra de novo. Aí eu preparei. Aqui até tá escrito, Blend de dor de ouvido. E eu fiz com alguns óleos do nosso kit, né, do kit básico, mas como eu tinha também o Sempre Viva, eu coloquei um pouquinho de gota de Sempre Viva. E deixei com ela. E falei com a coordenadora, só, a Lara está se queixando de dor de ouvido, eu uso os óleos essenciais, eu vou mandar com ela dentro do penal para ela passar ao redor quando ela sentir dor. Tá, mãe, até pode mandar, mas ela não pode passar nas outras crianças. Daí eu disse, é natural, não vai acontecer nada com as outras crianças se ela vier passar ou se alguém tiver curiosidade. E ela levou, então ela levava dentro do penal para poder passar, mas o mesmo esquema do EIC. Como não podia passar às vezes dentro da sala, porque os outros teriam curiosidade e causariam alvoroço, ela também ia no banheiro e passava no banheiro. Então a gente passava antes de ir para a escola, né, e dentro do ouvidinho. Então, Sim. com ela foi essa questão do ouvido e também a questão do sono. Então, aqui a gente começou muito com o uso dos olhos na parte do sono, porque eu iniciei em pandemia com as crianças, né? Eu peguei aquele boom, todo mundo dentro de casa, e agora o que vamos fazer? Aí, para baixar a frequência de todos eles, deixar todo mundo mais pianinho, eu conheci os olhos e aí comecei a usar o lavanda e, Olha. obviamente, o Stronger, né? Então, muito Stronger. Eu adquiri o Kit Kids um tempinho depois, mas foi tipo assim, 2, 3 meses depois que eu já estava na empresa. E comecei com o Stronger, o On Guard antes disso, e lavanda. Que nem você, sola do pé, linha da coluna. E era de manhã e de noite, de manhã e de noite. Porque como eles ficaram comigo em casa, as escolas, né, fechou direto, eu Uhum. também estava em casa, eu tinha condições de estar passando. E depois eles passaram a pedir. E isso que eu achei muito legal. O dia que eu não ligava o difusor, mãe, tu não vai botar o olhinho, o cheirinho Olha. hoje? Eu quero o cheirinho, eu quero lavanda. E com o tempo eles foram memorizando o nome dos óleos mais tradicionais do uso. Então, o lavanda para eles dormirem melhor. Mãe, eu quero massagem. Tu não vai fazer massagenzinha com Aham. óleo hoje? Então é bem legal quando a gente coloca na rotina e a gente ensina eles a utilizarem dessa forma, porque Sim. eles acabam criando uma autonomia, que é no meu caso, pela idade dos meus, o próprio Eike também, mas eu imagino que o Scanor Sim. não está muito longe disso, né? Ah, não. Se deixar na mãozinha dele, ele Ele já passa. se passa, né? Aham. Ele passa. E- Isso é verdade. é, então, assim, gente, a gente tem muita coisa, né? A gente tem a nossa farmacinha, são 12 óleos essenciais que super funcionam, mas a gente também tem o Kit Kids, né, que já vem certinho diluído para eles aí na necessidade deles. Sim. O meu kit aqui não tem o Tamer, eu ainda não acabei não adquirindo, então eu tenho o kit da versão antiga. E a Aham. Lara, o Davi não se queixa tanto, mas a Lara se queixa muito de dor de barriga, ela tem uma certa dificuldade para fazer o cocôzinho dela, então ela já me pede o Zengest. Olha Fato. que legal. Tanto é que o Zengest está no banheiro, um rolãozinho para ela, específico. Eu acabei separando um de uso quando eu saio para atendimento e um para ela usar. Então, a gente tem o rolãozinho dela já separado, ela se aplica, o Davi também, e fazem a massagenzinha. Minutos depois, os dois estão bem e ela vem feliz. Mãe, eu consegui. Não me deu mais dor de barriga, eu consegui fazer o meu cocô, enfim. E eles vão fazendo. Eu vou falando, Kati, na hora que tu quiser aí interferir, beleza? Eu E vou dar, você tá, pegar o seu embalo do Zengest. Eu usei muitos, na verdade, eu usei não, eu uso ainda muitos Zengest no Escanor, né? uhum, Desde quando o Escanor nasceu, eu comecei a utilizar nele porque ele teve alguns piques de cólica, né? Mas assim, é tão interessante que quando a gente saiu da maternidade, eu já introduzi os óleos essenciais nele. Na verdade, até dentro do hospital eu passava.
né? Então, assim, eu senti muita diferença, porque as cólicas que as mães sempre falam que, tipo, sofre com os filhos, o Escanor, ele não teve esses pico de cólica, assim, sabe, muito Uhum, elevado, porque eu sempre passava o blendzinho nele. Toda troca de fralda, eu sempre passava. Na barriga, na sola dos pés, sempre passava os Zengest já diluído. Aí depois a gente acabou comprando o Tamer, né? Também eu utilizei muito camomila romana. Nossa, uhum. camomila romana foi perfeito na questão da O cólica. lavanda também legal, né? Sim, utilizei muito lavanda também. Então, na verdade, eu já fazia, né, o blendzinho também para ele, né, Uhum, no início mesmo, né, tipo assim, bem quando eles são pequenininhos, né, recém-nascidos, eles têm muito problemas no estômago por causa do intestino que tá ali todo sujo ainda, e por causa, né, dentro uhum, da barriga e tal. Então, eles têm essas cólicas por causa disso. E aí, como eu introduzi muito rápido os óleos essenciais nele, ele não sofreu, né? Com isso, uhum, graças a Deus, até as vacinas que ele tomou, aquela uma que dá aquela super febre, fica muito ruim, o Escanor não ficou. Não uhum. ficou, sabe? Eu fiquei assim, gente, impressionada com o poder dos óleos essenciais. Ele ia tomar vacina, a gente já passava o lavanda, já passava o peppermint, eu já passava os ingeste na barriga para não dar diarreia. Então, assim, Uhum. eu já tinha aquela rotina. Eu já sabia o que poderia acontecer, aí eu já começava a utilizar, que é a questão da prevenção, né, Gi? Exato, exato. Que é muito Os meus, na importante. parte de vacina, eu peguei ainda um período das vacinações de campanha, né? Tipo, obrigatórias e calendário. Então, onde eu sabia que iria aplicar, antes de ir, que nem você, eu já aplicava o lavanda, na verdade, pegava o Calmer, muitas vezes, o próprio lavanda, e o Hesper's da linha Kids, né? Porque o Hesper's, ele é para desconforto local. Então, ele dá aquela anestesiada ali no lugar onde vai ser aplicado, e eles ficam mais tranquilinhos. Porque a Lara, o Davi nem tanto assim, mas a Lara já tinha mais receio da vacina. Então, além disso, a gente também, aplicando lavanda, dava aquele equilíbrio e conseguia dar uma tranquilizada na criança para poder ir sem ficar muito apreensivo, né, com relação àquilo ali. Então, era uma das coisas que se fazia. Outra coisa na rotina que eu comecei a colocar, que os meus já fazem uso, né, podem fazer uso, é o mel. Aqui no sul, a gente tem muito vai e vem nos picos de temperatura. Um dia muito calor e no outro dia está muito frio, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei e aromatizei um mel com alguns óleos essenciais. Vou pegar aqui para vocês verem. Ó, eu usei o On Guard, né? O nosso sistema imunológico para dar essa proteção. O limão, que vai trabalhar a parte de expectoração, a parte dos resfriados, né? O olíbano, que é o frankincense. A gente tem essa questão da saúde celular e o suporte para nosso organismo de modo geral. E o copaíba, tá? Que é um anti-inflamatório. Eu, Gisele, fiz dessa forma. Tem gente que ainda acrescenta a melaleuca, né? Só que eu acho o sabor da melaleuca para a criança muito pegado. Então, eu preferi deixar sem a melaleuca. E o que eu faço? Misturei lá no mel, lá umas 100 gramas de mel, 100 ml de mel, 3 gotinhas de cada. Eu sou daquela que menos é mais. Então, eu sempre começo com menos e depois, se precisar, eu faço mais. Mexi bem e deixei pronto num vidrinho. Pasme, que não é só eles que usam, né? Nós, eu e meu marido, a gente também usa. Então, assim, começou uma dorzinha de garganta, eles estão se queixando, eles mesmos já sabem que podem ir lá naquele frasquinho, pegar uma colherinha e tomar aquele mel 3 vezes, 4 vezes no dia, quando eles estão muito atacados. Então, é algo que eu sempre tenho pronto, porque aqui é muito vai e vem. Então, haja imunidade para que a gente tenha tudo isso. E aí, para complementar isso, vai o melaleuca touch por fora na garganta. Então, o resultado das dores de garganta dos dois, da Lara, que acaba sofrendo mais com isso, é imediato. E é aquilo, já sabem, procuram, me pedem onde está guardado, que às vezes eu levo para algum lugar para atendimento, ou está em algum lugar que eles não estão localizando,
vão lá e se passam sozinhos, né? E vão fazendo isso que podem ser feito. Isso é muito legal, Gi. Você me fez lembrar, do Escanor. Todo mundo fica assim, impressionado. Kátia, mas você dá mel pro Escanor? E eu falo bem assim, gente, vocês dão medicamento pro filho de vocês e vocês não têm medo e vocês têm medo de dar um mel que tem óleos essenciais pro filho de vocês. Eu não entendo. Eu falei assim, não, sim, eu dou, só que assim, eu faço um mel diferente pro Escanor e um mel pra gente diferente, né? Pro Escanor eu sempre coloco uma gotinha só em 100 ml, né, de Sim, mel, é mais fraquinho. mais fraquinho. E aí eu dou uma colherzinha de sopa, sopa não, colherzinha Chá. de café, Uhum. Ah, bem aquela pequenininha. pequena. E aí Uhum. todos os dias, gente, deixa eu ver aqui. Eu acho que desde quando o Escanor tinha uns 6 meses, mais ou menos, eu já comecei a dar o melzinho para ele. Até então, ele não fica doente. Você vê, O- ontem de ontem, que ele começou a querer dar febre nele. E aí eu já entrei com o Peppermint e o Copaíba, por quê? Tá saindo esse dente aqui no menino, o cis, Dente. o dentinho a Uhum. presa, sabe? E Uhum. ele tá super irritado. E aí que deu um pouquinho de febre. Mas eu falei assim, gente, é sensacional pra você ver. Ele não fica gripado e ele tem 1 ano. Com o Eike, eu não me lembro uma vez na idade do Escanor que eu não tava no hospital com ele internado. Com o Eike, eu É, tava com ele sempre, eu tava com o Eike internado no hospital. Sempre, 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 sempre. Que tava muito gripado, ou ele tava. Mesmo que aqui é diferente daí do sul, né, Gi? No sim. Mato Grosso é muito quente, né? Então, ele sempre estava internado, eu sempre ele estava com alguma coisa. Já o Escanor, eu quase nem levo ele para você quer saber naquelas tal da rotina que tem que levar. Sim. Porque Uhum. ele, assim, de ficar doente, nada, zero. Graças a Deus, e eu falo os óleos essenciais mesmo. É. Uma coisa que eu comecei a introduzir aqui em casa também, claro que assim, não faço o fluxo dos 30 dias, eu faço um fluxo menor. A doTERRA lançou soft gels do OneGuard, né? Então, eu comecei a entrar com a ingestão do OneGuard soft gels para eles, porque se eu montar a cápsula do OneGuard, eles não dão conta de engolir a cápsula, né? Ela é meio grandinha demais. E na água, os meus não conseguem tomar. Então, para dar na colher do mel, que já está lá, foi uma Sim, forma de eu potencializar aquela semana, aqueles 15 dias que eu preciso dar um plus, né, nos cuidados com eles. Então, a doTERRA tem indicação de duas. Confesso que eu não dou as duas, eu dou uma, né? Eu penso assim, eu ia te duas eles perguntar isso. pensaram de repente num adulto, né? Então, não, eu, Gisele, mãe, dou uma só por dia para eles. E eles conseguem engolir fácil, né? Então ficou tranquilo. E é uma das coisas assim que eu dou aquele paliativo, né, que precisa da intensidade. Ah, deixa eu ver o que mais que aqui em casa rola. A Lara é esportista. A Lara pratica taekwondo e o Davi natação. E eles estão naquelas idades do estiramento, dores do crescimento, né? Então teve um período que a Lara se queixava muito de dor na perna, mas eu achei que era do taekwondo e comecei a observar. E ela ia para o taekwondo e dava falta de ar, e às vezes do nada dava essas faltas de ar nela. Várias vezes eu fiz raio-x no pulmão, fiz raio-x de adenoide, de desvio de septo, ver se não era nada. Ali eu percebi uma ansiedade nela. Então a gente começou a trabalhar um pouco mais também a questão do emocional com ela. E como ela vai para o taekwondo e volta com essa, muitas vezes, um roxo, um arranhão sem querer, ou a própria dor muscular, ela me pediu Deep Blue. Ela não quis nem usar o Hesperus. Eu usei no começo, a gente usa o Deep em casa com mais frequência. Ela pediu para passar o Deep Blue nela. Beleza. E aí eu comecei a usar o Deep nela e ela começou a propagar isso dentro do Taekwondo. Se eu tô lá assistindo o treino e alguém se machuca, ela vem, ô mãe,
tu trouxe o Deep Blue junto? Porque a fulana lá se machucou. Ô mãe, a minha amiguinha lá tá com isso. Tem algum óleo que pode ajudar ela aí dentro do carro? Ela sempre vem em alguma coisa. E para quem lembra, edição limitada, esse aqui é dela. Ela me fez comprar um kit atleta para ela. Eu Olha quero só, um kit atleta. Eu digo, então, tá bom. que Então, esse kit legal. atleta aqui é o dela, bem certinho. E amanhã, de madrugada, a gente embarca para um campeonato e ela quer que eu levo junto. Obviamente que eu vou levar junto, né? Com certeza. E então ela usa muito essa parte no esporte para isso. E o Davi também pede. Essa semana eu perdi o flagra dele. Ele estava se queixando de dor no calcanhar e pediu o óleo. Daí disse, vai lá no Kit Kids e pega o óleozinho azul, porque ele está aprendendo a ler agora, né? Sim. Então eu associo a cor ao nome era o objetivo da empresa, né? Para que a Uhum. criança pudesse ter identificação de o vermelho serve para mim ficar protegido, o azul para minha dor. Então Sim. eu linko dessa forma. Ele veio, ele buscou e ele começou a passar na sola do pé. Daqui a pouco ele estava passando no cotovelo, no joelho, e aí passou também na ponta dos dedos. Eu disse, tá tudo bem, Davi? É que tá doendo aqui também, mãe. Daí eu tô passando em tudo. Eu perdi de filmar isso ou de fotografar, mas foi muito bacana. Eu achei Que bem legal da delícia. parte, assim, vai, faz sozinho, né? Vambora que Sim, tá valendo. é verdade. E como que é interessante, né, Gi? Porque a gente jamais, bom, eu jamais daria um remédio ou qualquer outra pomada para o meu filho. Filho, passa aí você. Eu acho que eu morreria de medo, né, de acontecer alguma coisa, ou uma reação alérgica, né, ou até mesmo uma intoxicação, né? Uhum. Então isso é muito sério. E aí, isso é muito engraçado, porque o Eike também, ele faz futebol, né? Ele joga futebol e também karatê. Agora que eu tirei um pouco do karatê, porque ele andou quebrando o dedo lá no karatê. Quebrou o dedo. Foi pular e pisou meio que errado e acabou Errado. quebrando o dedinho do pé. E aí ele, mãe, meu Deus do céu, meu dedo, não sei o quê. E fui, levei, ele tirou a X que realmente quebrou. E nisso a gente já tava passando, né? O óleos essencial de Deep Blue. Dei, inclusive, não dei, olha para você ver, né? Como que é, eu tenho uma convicção muito grande nos óleos essenciais. Eu não dei o medicamento que o médico passou para ele por causa da dor, para Da não dor. inflamar, tal. E aí, como ele já tá maior, eu fiz cápsula para ele, né? Coloquei Uhum. orégano, onguarde, copaíba e melaleuca, uma gotinha de cada e dava para ele tomar de 6 em 6 horas. Eu dava para ele tomar. Para a questão da dor, ele não reclamou de dor, para você ver, né? Então eu não precisei, tipo, dar um remédio para ele, mesmo que tava fraturado ainda, tá? E Uhum. assim, eu falo assim, o orégano ele é muito forte, né? Então, para ele, graças a Deus, então assim, só usou a botinha lá durante uns 15 dias, ele teve que ficar com a Uhum. botinha, né? 21 dias ele teve que ficar com a bota. E aí, uma semana, ele tomando os óleos essenciais e passando a pomada no pé. E foi assim, ó, um resultado maravilhoso. Ficou tudo bem, tudo certo, não se queixou, né, de dor. E assim, é muito interessante como que os óleos essenciais têm um poder excepcional, né, nos pequenos. E é tão interessante, né, Gi, porque a gente tem essa opção, né, de tanto comprar a linha Kids e também se a gente quiser fazer, né, os blend para os nossos pequenos com os Uhum. mesmos óleos essenciais, né, os grandes que a gente tem, né, puro, a gente consegue fazer, né? Não tem um segredo, né? Assim, a gente só tem que diluir eles, né? Eu sempre indico diluir no óleo de coco fracionado, Eu né? também uso. Uhum. Assim, eu não indico outro creme. Encontrei isso na internet sobre os óleos essenciais. Tem não, né? Ai, gente, desculpa. Foi a Siri aqui intrometendo na nossa live. Oh, meu Deus, isso que eu nem tava com o celular na mão, hein?
Mas tudo bem. Ai, ai. Você vê, né, até tá assim, né, propagando, né. E o óleo Uhum, de coco fracionado da doTERRA, eu sou apaixonada, porque tem muita criança que também não gosta daquela questão de ficar melequento, né. exatamente. E assim, o óleo de coco fracionado, ele é maravilhoso, né, para quem ainda não conhece, né, pode adquirir, que eu tenho certeza que vocês vão ficar, assim, apaixonada, porque, o óleo de coco ele não serve só para diluir o óleo essencial, né, mas ele serve também para que, o óleo essencial fica por muito mais tempo agindo ali no local, né. Então, assim, Uhum. porque os óleos essenciais eles são voláteis, né, então eles dispersa muito rápido, né, se você passar ali, eles evapora. E aí quando você usa o óleo de coco fracionado, ele vai ficar por muito mais tempo ali agindo e fazendo aquele efeito que ele precisa fazer, né, no nosso organismo. E nas crianças, é excepcional. No Escanor, quero contar também uma coisinha para vocês já entrando no gancho do óleo de coco fracionado, quem é mãe aqui com certeza já usou Epoglós, né, nos cílios, né, hipoglós, que mais que tem? Ah, tem N nomes, né? Das Ns, né, mas as pomadas de famosas assadura. pomadinhas de assaduras, né. Uhum. Para vocês terem uma ideia, eu nunca usei pomada de hipoglós no Escanor. Nunca nem comprei, nunca gastei R$ 1 com pomada de hipoglós, nunca. Sempre utilizei o óleo de coco fracionado nele. Eu fazia massagem nele após o banho e já colocava fraldinha ali, então passava. É altamente hidratante. No dia que, eu via que ele estava querendo acontecer um pouquinho, tipo, de assadura, eu passava com a lavanda. Então Uhum. já não ficava nem assado. Então é uma das coisas que eu utilizava e utilizo ainda, né, é rotina do Escanor usar o óleo de coco fracionado. Gente, desculpa, minha avó. Não é nada. Ó, isso é legal. A gente teve uma época um depoimento de uma pediatra também de uma cidade próxima, que ela faz indicação do óleo de coco para as pacientes, né, para os pacientezinhos dela, para higienização também, né? Ao invés de você ficar usando os lenços É, umedecidos e tal, você usar o óleo de coco para higienizar as crianças, né? Isso é muito bacana. Quero pegar um gancho agora da parte escolar. Os Canora ainda não, mas os meus e o Wake já têm idade escolar, né? sim. Quando muito não estão com o difusor junto, uma das coisas que eu encontrei para, se às vezes não quer usar o Tinker, né, aplicado topicamente, porque vai para o sol, enfim, acaba correndo por aí, eu fico um pouco mais receosa deles acabar se aplicando no lugar errado que eu não vejo e depois dar tem alguma situação. Eu peguei e adquiri essa pulseirinha aqui, ó. A Lara teve um período que ela tinha o colarzinho difusor dela, só que ela perdeu, desencaixou da correntinha e ela perdeu, mas ela usava um colarzinho difusor igual o meu, a pedido dela. Ela Olha tinha. só. E aí, ó, fui dobrar. E aí eu comprei esse daqui no Mercado Livre mesmo, comprei umas 4 pulseirinhas dessa, ela é de plástico, a gente tem aqui o feltrozinho e pode pingar os olhos aqui. Aí eles batem assim no pulso, e isso vai que nem reloginho, ó. Olha, que top. E aí ele vai para a escola. Só que o Davi, né, em vez de deixar no pulso para usar, ele brincava com isso daqui. Até o dia que uma ele perdeu e a outra ele conseguiu quebrar o açozinho daqui de tanto ficar batendo o negocinho. Mas ele Imagina. pede para botar. E aí eles se escolhem. Porque tem muito disso da gente também deixar a criança pedir, porque o organismo dela está pedindo alguma coisa Sim, e ela coloca aquilo lá. é Então, verdade. eles têm essa prática, vez sim, vez não, sim. Às vezes, vamos lá, às vezes a gente sai na correria também, eles acabam não pegando, tu também não lembra. Mas o Tinker, eles acabam usando volta e meia, intercalam com o laranja, a Lara gosta de botar o laranja aqui dentro. Que legal. Outro que eu já passei a usar para eles foi o próprio alecrim. Às vezes eles estão comigo aqui no escritório, eu estou com o difusor ligado e geralmente eu tenho algum óleo para a parte da concentração, do trabalho, Sim. dos estudos. Eles acabam sendo beneficiados com isso daí também, né?
Muito. Então, é legal porque você pode deixar na rotina escolar sem precisar carregar, às vezes, o roll-on por uma questão, porque, isso não pode, por Uhum, desconhecimento dos colégios e é dos verdade. profissionais que estão dentro, né? Se a gente não Sim. sentar e tal. E aí, isso daqui fica bacana, porque é engraçadinho para eles, é Sim. divertido, Aham. né? É de plástico, não tem o problema de ficar correndo risco de machucar e tal. E eles mesmos colocam, tiram, né? Então é leve, não fica pesando, às vezes, como um relógio ou qualquer coisa assim. É uma outra alternativa que a gente tem, sem ser a via aromática, né? Para a gente passar na mão e deixar no difusor. Então é uma coisa bacana na parte escolar também que eles podem fazer uso. Sim, show, sensacional. Eu tinha até visto essas pulseirinhas, mas eu ainda não tinha comprado. Até esses dias o Eike andou me pedindo, porque ele fala que ele tá com a memória fraca. Ele veio falar assim: mãe, não tem um olhinho pra memória, que eu acho que eu tô com a memória fraca. Eu falei assim: tem sim, Eike, tem o Frank Sense, né? E aí Também. eu comecei dar para ele o Frank Sense na cápsula. Ele assim bebe super bem na cápsula, o mais puro na boca não vai, e o mel também ele não gosta. E aí foi uma alternativa que eu tive com ele, foi de utilizar, né, na cápsula. Na E uma cápsula. outra coisa assim muito legal também eu fiz uma água que eu passo na roupa dele. Uma água, tipo, tem água de Hum, lençóis, né? Mas aí eu uhum, fiz, tipo assim, uma água só para ele mesmo. Que daí eu coloquei o alecrim e o frankincense dentro, uhum. com um pouco de água, uma quantidade mais ou menos de 100 ml, que é aquele frasco. Eu coloquei umas 10 gotinhas de cada. E aí eu sempre borrifo nas roupas dele, né? E daí vai para a escola com aquele aroma e usa aquilo Isso. lá como difusor na Aham. roupa. Exatamente, foi uma das opções também que eu utilizei. Assim, tá sendo bem interessante, ele tá gostando, não tá reclamando, porque ele também não Uhum, gosta muito de cheiro, né, ele tem uma uhum. coisa de cheiro, mas, assim, então eu sempre evito de passar onde fica muito próximo, então eu passo mais no short, né, atrás das costas, para ele não ficar falando do cheiro. Mas fora isso, assim, é mais tranquilo. Mas é Tá. muito interessante quando a gente já inicia, desde quando é pequenininho com os olhos, como eles se adaptam a muito rápido, né? É, Muito rápido. se a gente falar na questão de cheiro, me veio duas pegadas agora que principalmente nas meninas, a Lara está nessa fase do odor, né, do suor, então ela começou a ter a sudorese, começa a ter o cheirinho, e ela precisava de desodorante. Então tá bom. Então nós vamos usar um desodorante. Quando a gente começou a usar, não tinha ainda aquele do kit do Dia das Mães que veio o desodorante da linha Citrus Bloom, né? Aí eu fiz com óleo de coco e alguns óleos essenciais e deixei na embalagem Rolon tradicional que a gente encontra. Reaproveitei uma embalagem que tinha em casa e ela começou a usar. Só que ela se incomoda de estar úmido. Por quê? Os antitranspirantes que estão no mercado à venda, eles bloqueiam. E os desodorantes naturais, não. Então, essa umidadezinha incomoda ela. Mas eu tenho tentado explicar para ela que ela precisa ter esse cuidado de uma coisa mais natural. Aí eu pedi para ela testar o do Citrus Bloom que veio. Ai, mãe, tá bom, mas eu ainda fico desconfortável, o termo que ela usou, com essa coisa úmida. Disse, filha, mas não tem. Qualquer desodorante natural que a gente encontrar vai ser dessa forma. Sim. E ela aceitou continuar usando o da doTERRA, então, que a gente tem em casa. Olha Por- só. Nem que reaplique mais vezes ao dia. Eu falei para ela, higieniza, seca e bota de volta, Sim. né? Aham. E essa semana eu uso muito o Whisper Touch para mim como perfume, né? Uhum. E ela quer um perfume. Olha. Quer um perfume da doTERRA, porque veio o perfume do masculino do Dia dos Pais, né? E Sim. eu comprei. E ela disse, eu também quero um perfume da doTERRA. Aí eu disse, tá,
hoje tu usa o Whisper, a mãe vai fazer algum para ti, mais suave, tá? Mas eu quero para já, ela fez. Eu digo, então tá bom, nós vamos achar um perfume. Aí pensei, vou usar o Citrus Bloom, vou usar o Adaptive como perfume e vou aproveitar isso no meio terapêutico que eu preciso que ela tenha. E eu Tem. achei bacana porque ela fazia uso ainda de perfumes convencionais e acabaram esses perfumes. Ao invés dela me pedir um novo desses convencionais, ela me pediu um perfume de óleos essenciais. Eu digo, opa, Gente, já estamos com bastante caminho andado aí nessa história. sim. Vai Achei. desintoxicando, né, sem eles perceber, né, e assim, é tão interessante porque eles sentem a necessidade, né, eu vejo, assim, o Wake, ele fala assim: "Mãe, tô com uma dor de cabeça, onde que tá o Peppermint?" É Pra bem você por aí ver. mesmo. E aí eu falo assim: "Ah, filho, tá lá na caixinha, pode pegar lá". Tá, ele vai lá, pega, já passa, sabe. Aí é assim, né, mãe? É, sim, é aí mesmo, Wake. E aí ele faz, sabe. Mas ele sempre tem aquela questão. E esses dias, gente, quero contar uma história pra vocês do Wake. Ele falou assim: "Mãe, eu queria ganhar dinheiro. Vender doTERRA, óleos essenciais, dá dinheiro mesmo?" Aí eu falei assim: "Dá, ei, que dá sim, né, você quer vender óleos essenciais?" Aí ele falou assim: "Ah, mãe, eu tô pensando em vender, porque tem umas amigas minhas lá na escola, diz que tem ansiedade. Qual que é o óleo mesmo para ansiedade?" E aí você acredita que ele estava compartilhando os óleos essenciais na escola, gente. Eu falei assim: "Olha só, o garoto já querendo empreender com 12 anos de idade em doTERRA." Né, e eu fico assim: É, "Caraca", né, porque ele vê a gente, né, nesse trabalho e tal. Aí ele falou assim: "Nossa mãe, mas o terra dá dinheiro mesmo, né?" Falei assim: "Sim, mas tem que trabalhar, Eike." Eu falo pra ele, né: "Não, dá dinheiro, mas tem que trabalhar, né." Ele: "Ah, então me ensina." Aí ele veio com essa história que tinha umas amigas dele que tem ansiedade, ele queria levar os olhos e ele andou levando lavanda lá pra escola. Olha, e você isso vê, é né. legal quando eles vêm. E eles vêm mesmo, bem naturalmente a coisa acontece, né? Eu vejo pela Sim, Lara. O Davi não é tanto por causa da idade, eu acho que ainda não sim. despertou esse tino. Mas a É, Lara, que já é um pouquinho mais velha e circula mais, é mais desinibida também do que o sim. Davi, Aham, aí ela já compartilha mais, assim. é verdade. Gente, uma das coisas que também coloquei agora no uso para eles, que está dentro do kit, foi a versão Beatless, né? Porque é um quarto de gota, fica fácil para eles também fazerem ingestão, Ah, sim, tanto do Peppermint quanto do do Vanguard. Guard. O Davi não curtiu muito, a Lara conseguiu mais fácil, né? É, Acho que mais por questão de paladar, e até eles acostumarem mesmo, mas sim, também ficou tranquilo. Então, aqui em casa a rotina é meio que essa, assim. De manhã tem os óleos que eles querem utilizar, às vezes, para ir para o colégio, então, às vezes, vai um Stronger, às vezes, vai um Tinker, às vezes, eles vão sem nada também, porque, vamos ser sim, bem sinceros, né? Nem sim, com sempre certeza. na correria do dia tu acorda cedo, prepara dois, prepara tuas coisas para sair, porque eu ainda faço doTERRA em tempo parcial, então eu tenho meu primeiro, segundo trabalho, a gente já nem sabe mais em que estágio que Sim, as coisas estão, é verdade. e, e aí fica mais puxado na parte da manhã, assim. Sim, Mas fora isso, a rotina vai acontecendo durante o dia, e a gente vai colocando dia sim, dia não, um óleo diferente conforme as necessidades vão surgindo, é né? verdade. Então, é importante a nossa farmacinha, né, os nossos 12 óleos básicos, aí a gente consegue fazer muita coisa para atender as nossas crianças. Quem tem o Kit Kids pode aproveitar agora essa promoção que aconteceu aí na doTERRA, super promoção, não é? Isso aí foi um presente da Mãe Terra, né, da doTERRA aí para nós. E, e assim, é de modo geral, né? Eu acho que não tem como a gente dizer que não dá para colocar que um ou dois ou três óleos na rotina. A gente consegue colocar. Sim, é verdade. A gente tem na sala a Tailiana, que também
usa muito na Júlia, né? Sim. Imensamente, assim, a gente ouve muitos depoimentos da Eliana e do André com relação à Júlia. Hoje, O Odair eu não conheço. vou dar um spoiler aqui para ela se preparar aí, que a próxima é ela. Ah, é? Eu quero que ela conte tudo que ela faz com a Júlia, gente, porque vocês não têm ideia. É de suma importância. Eu tenho certeza que também vai ajudar muitas mães. Eu não vou falar, mas na próxima quarta-feira vocês estão convidados para escutar essa história, né, Gi? Eu tenho aí Cadê a Eliana? Ela tá rindo aí, ó. algumas clientes que são compartilhadoras do mesmo tema aí da Eliana. Sim, Então eu tenho alguns feedbacks também, né? Acho que como todos nós aí na rede, a gente tem aí umas coisas muito legais. sim. A Kátia aí também tem alguns depoimentos, com certeza, compartilha com muita gente. A Flavinha, o usuário Zoom, não sei quem é, porque daí não tem nome, tá com a câmerazinha fechada. É, não sei E também. aí, e o Odair, que também estou conhecendo agora. O Odair, acho que. De onde você é, Odair? Ele tá com o áudio fechado. O Odair, ele é Tô de morrado. Cuiabá. Cuiabá? Isso, Legal. é de Cuiabá. Mas Tati, é tem isso. alguma coisa a acrescentar aí? Alguma coisa diferente que a gente comentou? Não, por enquanto não. Vamos deixar Alguém para os quer, próximos bate-papos. Isso que eu ia perguntar, se alguém tem alguma se alguém quer dúvida, né? colocar alguma coisa, ficou alguma dúvida? Pode Tá, abrir o áudio e falar. estamos aí à disposição. Sim. Então tá. É isso. Sendo assim, gente, muito obrigada. A ideia era essa, a gente ter um bate-papo, falar um pouquinho de como a gente faz com os nossos pequenos, sem muitos protocolos, porque cada um é uma pessoa, é um jeitinho da gente cuidar, é um ser humanozinho diferente do outro, Sim, né? é verdade. E a gente, mais do que nunca, é a gente que conhece os nossos filhos e sabe das necessidades deles. Sim, E a gente também está aí para apoiar as outras mamães, os outros papais e cuidadores, enfim, os tutores, todo mundo que gosta aí. Hoje eu estava num evento, que foi até interessante para a gente fechar aí. A cliente veio até mim e pediu 3 olhos para dar de presente para os sobrinhos. uau, até me Então, arrepio. assim, Uau, ela pediu, aí ela disse, eu preciso para uma situação respiratória, né? Ela falou da dificuldade da criança, eu disse, ok, vamos colocar um brief touch aí direto, que daí aham, já fica. E aí a gente, para outra menina, ela quer algum para a parte mais tranquilizar a menina, dar uma aterrada nela, né? Aí a gente vai colocar o lavanda, a gente decidiu entrar com o mais básico, né? Porque criança a gente vai iniciando devagarinho também. E foram os dois que ela pediu, porque daí do terceiro sobrinho ficou dentro do respiratório. Então a gente vai conseguir ficar aí nesses dois. E ela disse: e depois eu vou ver o Kit Kids aí, um ou outro, porque o que chamou a atenção dela foi o mosquetão colorido. Ela disse, mas eu queria um que eles tivessem cara de criança. Eu disse, tudo bem, eu falei. Já que esses que a gente vai pedir não vai ter o mosquetão, eu vou fazer um agrado para você. Ela disse, o que que tu vai fazer? Eu disse, eu tiro o mosquetão dos olhos dos meus filhos e faço uma combinação de cor para os teus sobrinhos. Daí eu vou fazer esse agrado, porque, gente, não vem, né? Se a gente compra avulso, não, não vem o mosquetão. é E aí verdade. ela disse, para ser atraente, para eles poderem usar uma coisa nova, eu queria tanto, ela ficou me cantando lá. Eu disse, tá bom, eu vou te dar essa chance, eu falei para ela. Que E aí as delícia. crianças vão ganhar como um presente de Dia das Crianças. Olha que bacana Uau, isso. que show, gente. Tá vendo como que vai trocando os valores, né? Antes a gente pensava em dar um brinquedo, né? Talvez, né? Uma coisa assim, hoje a gente já se preocupa tanto com a saúde dos pequenos, né? Isso é muito importante, né? Porque a saúde é em primeiro lugar, né? Então, assim, eu sempre falo, né? Somos em três, então temos que andar ali, né?
se a mente está tudo bem, o corpo vai tudo bem, e as crianças estão fazendo bagunça, estão brincando, e vida que segue, vamos embora. Gente, muito obrigada, sou imensa grata a cada um de vocês, eh, por tudo mesmo. Espero vocês, né, na semana que vem, né, com Mães Essenciais novamente. Quero agradecer a Gi, né, Gisele, muito obrigada pela sua participação. Deus abençoe você, né, e toda a sua família. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, né, que nós tenhamos um restante de semana aí abençoada, né, e um beijo no coração de vocês. Eu vou estar lançando esse vídeo lá no YouTube, depois eu mando o link para vocês, tá bom? Muito obrigada. Gente, boa noite para vocês, então. Bom descanso. Muito, muito obrigada por estarem aqui conosco. E até semana que vem, então. Tchau, Tchau, tchau. tchau.